De dezembro. E a gente começa dando uma informação que é urgente, foi agora de manhãzinha, que está no site do jornal O Globo. E diz o seguinte: General Braga Neto é preso em operação da PF, da Polícia Federal. Ex-vice de Bolsonaro, na chapa de 2022, é investigado por envolvimento em trama golpista. Outra matéria correlata com esta investigação. PF aponta que Braga Neto tentou descobrir conteúdo da delação de Mauro Cid. Lauro Jardim escreve sobre o assunto. Braga Neto é o primeiro general 4 estrelas a ser preso na história brasileira. E aqui a foto do general é listado em 2 de 6 núcleos de organização que atuavam por ruptura institucional do Brasil no final de 2022, quando Bolsonaro e ele como candidato a vice, perderam as eleições para a presidência da República. Diz assim a matéria do jornal O Globo. Braga Neto é preso em operação da Polícia Federal. Ex-vice de Bolsonaro na chapa de 2022 é investigado por envolvimento em trama golpista. A Polícia Federal prendeu neste sábado o general da reserva Walter Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro do PL em 2022. Ele foi indiciado no inquérito que apura uma trama golpista. A Polícia Federal realiza buscas na casa dele. Ele foi preso em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Em seguida, será encaminhado ao Comando Militar do Leste, onde ficará sob custódia do Exército. Em nota, a PF diz, abre aspas, mandados judiciais expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em face de investigados no inquérito que apurou a tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do governo legitimamente eleito em 2022, fecha aspas, e que, abre aspas de novo, estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva, 2 mandados de busca e apreensão e uma cautelar diversa da prisão contra indivíduos que estariam atrapalhando a livre produção de provas durante a instrução processual penal. Braga Neto nega as acusações e tem afirmado que, abre aspas, nunca se tratou de golpe e muito menos de plano de assassinar alguém, fecha aspas, e que, diz mais, abre aspas, sempre primou pela correção ética e moral na busca de soluções legais e constitucionais. Na conclusão da investigação do inquérito do golpe, a Polícia Federal afirma que o ex-ministro Walter Braga Neto tentou conseguir, abre aspas, informações sobre o acordo de colaboração, fecha aspas, do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a PF, essa tentativa ocorreu por meio dos pais de Mauro Cid. Diz o relatório final da investigação que indiciou Bolsonaro, Braga Neto e outras 35 pessoas. Abre aspas. Outros elementos de prova demonstram que Braga Neto buscou, por meio dos genitores de Mauro Cid, informações sobre o acordo de colaboração.
Em uma troca de mensagens, o general Mário Fernandes, que também foi indiciado, afirma que os pais de Mauro Cid teriam ligado para Braga Neto e o também ex-ministro Augusto Heleno e dito sobre a delação que tudo é mentira. Sobre a suposta delação premiada do Cid, a mãe e o pai dele, Cid, ligaram para o GBN e para o GH, informando que é tudo mentira, escreveu Fernandes para o coronel reformado Jorge Luiz Corman. A mensagem foi enviada no dia 12 de setembro, 3 dias após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, homologar a delação de Mauro Cid. Além disso, a PF aponta que uma operação de busca e apreensão na sede do PL, que é do Partido Liberal, encontrou um documento que seria uma espécie de perguntas e respostas sobre a delação de Cid. O documento estava na mesa do coronel Flávio Peregrino, assessor de Braga Neto, que, na época, ocupava um cargo no Partido Liberal. Diz o relatório, o conteúdo indica se tratar de respostas dadas por Mauro Cid a questionamentos feitos por alguém, possivelmente relacionado ao general Braga Neto, que aparenta preocupação sobre temas identificados pela Polícia Federal relacionados à tentativa de golpe de Estado, evidenciando que o grupo criminoso praticou atos concretos para ter acesso ao conteúdo do acordo de colaboração firmado por Mauro Cid com a Polícia Federal, diz o relatório. Agora, feita a leitura desta notícia exclusiva do jornal O Globo, que está aqui na capa do site do Globo e também do Valor Econômico, Braga Neto é preso pela PF em investigação sobre tentativa de golpe. O Valor Econômico é do mesmo grupo de comunicação, o Globo. Agora vamos para as capas dos principais jornais deste sábado. E a gente começa pela capa do jornal Folha de São Paulo. A manchete da Folha diz o seguinte: Congresso resiste a endurecer o pacote fiscal. O dólar dispara e Banco Central amplia intervenção. Em cenário de incertezas, moeda fecha em R$ 6,28, apesar de leilão surpresa. A autoridade anuncia nova venda de dólares na segunda-feira. Esta foto, que está hoje na capa de praticamente todos os jornais do país, é do presidente Lula com o médico que o operou. E aqui é no corredor do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. E diz a legenda da foto: Lula deixa a UTI, caminha e afirma estar firme e forte. O presidente e o médico neurologista Marcos Stavali, no Sírio-Libanês, em São Paulo. O petista, internado na terça-feira para cirurgia de emergência, agradeceu orações e mensagens em rede social. Ele deixou, portanto, ontem a UTI, encontra-se internado e deverá voltar para Brasília no início da próxima semana, segunda ou terça-feira. É ainda chamada de capa da Folha de São Paulo, matéria dizendo que o INSS vai mudar regras para conter alta em novos pedidos de benefícios. E o Ceará também é chamada de capa da Folha de São Paulo, que foi um evento que aconteceu ontem aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E diz assim a chamada de capa da Folha:
esposas de 5 ministros da gestão Lula ganham cargos em tribunais de contas. A Assembleia Legislativa cearense aprovou a indicação da psicopedagoga Onélia Santana, mulher do ministro Camilo Santana, ministro da Educação, para o Tribunal de Contas do Estado. Outros 4 auxiliares de Lula, quer dizer, outros 4 ministros de Lula têm esposas em tribunais de contas estaduais, nos seus estados. Ainda na área de política, Roberto Jefferson, ex-presidente nacional do PTB, é condenado por atentado a poderes, diz assim a chamada de capa. O Supremo Tribunal Federal condenou ontem o ex-deputado federal Roberto Jefferson, PTB, a 9 anos, 1 mês e 5 dias de prisão, além de pagamento de multa de R$200 mil por atentado ao exercício dos poderes por homofobia, calúnia e incitação ao crime. Na área internacional, a chamada é dizendo que o presidente da França, Emmanuel Macron, escolhe um centrista como primeiro-ministro da França. É o 4º primeiro-ministro que é escolhido pelo Emmanuel Macron. O centrista François será o 4º premier do presidente francês. Ele vai suceder a Michel Barnier, que ficou 90 dias no cargo. E o novo premier terá como missão tocar o governo em meio à crise política no país francês. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo forma maioria para cassar o mandato da deputada federal Carla Zambelli. Diz o seguinte: o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo formou maioria para cassar e declarar inelegível por desinformação eleitoral feita em 2022 a deputada federal Carla Zambelli. Ela é do PL, do Partido Liberal de São Paulo. A defesa nega ato ilícito. Caberá recurso após a decisão final do TRE para o TSE. E lembrando que Carla Zambelli é a mulher do coronel Aguinaldo, esse que foi candidato a prefeito de Caucaia e não obteve sucesso. Vamos agora para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E as dicas de fim de semana do Estadão, na área de ciência, é uma matéria dizendo que a descoberta do ano age como vacina. E a descoberta do ano é um remédio injetável capaz de barrar o vírus do HIV, da AIDS. No caderno C2, o caderno de cultura, tem uma página inteira falando da dupla, dos irmãos Caetano e Bethânia, Caetano Veloso e Maria Bethânia. União em 10 historinhas contadas aqui pela matéria do Estadão. E isso é para dizer que a turnê dos irmãos chega hoje a São Paulo. O show será hoje, sábado, amanhã, domingo e na quarta-feira, dia 18. Todos os shows lá no estádio Allianz Parque. Também dica de final de semana do Estadão é a apresentação do espetáculo Quebra-Nozes e traz, ilustrando essa matéria, uma entrevista com Dandara, que é esta moça sentada aqui, é essa bailarina, dizendo que a Dandara rompeu barreira racial e virou protagonista em companhia de dança. A manchete do Estadão chamando a atenção para a questão cambial no Brasil.
O dólar sobe e vai a R$ 6,03, mesmo com a intervenção dos leilões de dólares. E o Banco Central venderá mais 3 bilhões de dólares na segunda-feira. A venda de 845 milhões de dólares ontem foi vista como uma ação pontual. Questão fiscal está afetando o real. É também destaque na capa do Estadão, como foi na Folha de São Paulo, a foto do presidente Lula e do médico neurologista que o operou. E diz assim a legenda: Lula deixa a UTI e reaparece caminhando em hospital sírio-libanês em São Paulo. Após 2 cirurgias, o presidente publicou vídeo de caminhada ao lado do neurocirurgião Marcos Stavali. Estou firme e forte, disse Lula, que deve voltar a Brasília na próxima semana. Ainda chamada de capa da edição deste sábado do jornal Estadão, na questão internacional, chamando a atenção para o Emmanuel Macron, presidente da França, que nomeia um primeiro-ministro centrista e tenta colocar fim à crise política lá na França. O novo premier François Bayrou tem 73 anos, né? E com essa indicação, o Macron, o presidente, procura atender os 2 grupos que derrubaram o primeiro-ministro anterior, o extrema-direita e a extrema-esquerda. O Supremo Tribunal Federal, os 2 ministros indicados por Bolsonaro para o Supremo divergem em voto sobre Alexandre de Moraes, se Alexandre de Moraes deveria ou não continuar como relator das denúncias do processo que envolve o próprio Alexandre de Moraes, envolve as denúncias e as ameaças de assassinato. E a maioria votou para que Alexandre de Moraes continue como relator do caso. Ainda também chamada de capa do Estadão, uma notícia aqui do Ceará. Mulher do ministro Camilo Santana ocupará cargo como conselheira do Tribunal de Contas do Estado com salário de um pouco mais de R$ 39 mil mensais. Litoral de Alagoas, catamarã, que é uma embarcação com 50 pessoas a bordo, naufraga e um turista de São Paulo morre. Operação Overclean. Polícia Federal apreende em um jatinho R$ 1,5 milhão que seriam pagos como propina. Os agentes seguiam um empresário e ex-coordenador do Denox na Bahia. O dinheiro foi levado de Salvador para Brasília. E nas páginas internas desta matéria, a denúncia da polícia é de que esse dinheiro é fruto de emendas parlamentares destinadas para o Denox e estavam sendo espécie. E esse dinheiro, R$ 1,5 milhão, é de espécie, para que não tenha rastreamento, não entre nem Pix, nem banco, ele não tem como ser rastreado. No caderno de bem-estar, o Estadão traz hoje uma matéria sobre gastronomia. Arroz e feijão, fruta com queijo e outras combinações. Conheça duplas alimentares que fazem sucesso no paladar e na saúde dos brasileiros.
Também traz uma entrevista, o Estadão, com uma brasileira que restaurou um tesouro da igreja de Notre Dame. Agora, vamos aqui para a capa do jornal Globo deste sábado. A chamada de capa é para a área de futebol. Manequinho, mascote do Botafogo, volta a atrair torcedores e vira ponte que faz alegria de ambulantes. A manchete do Globo deste sábado é sobre a pressão inflacionária, dizendo que a indústria vai subir os preços em janeiro para compensar a escalada do dólar, a subida do dólar. Mesmo com venda de quase $1 bilhão ontem pelo Banco Central, a moeda americana fechou a semana a R$ 6,03. Foto também na capa do Globo do presidente Lula caminhando pelos corredores do Hospital Sírio-Libanês. Isso ontem, ao deixar a UTI. Estou firme e forte, disse Lula. O presidente postou suas primeiras imagens após a cirurgia na cabeça, caminhando por corredor do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Ele saiu da UTI e está em cuidados semi-intensivos. Ainda chamada de capa do jornal Globo, é uma matéria exclusiva, só o Globo que está dando esta matéria neste sábado, dizendo que no ocaso da presidência de Arthur Lira, quer dizer, no apagar das luzes da presidência de Arthur Lira lá na Câmara Federal, a Câmara cria uma estatal para o estado de Alagoas. Proposta pelo governo federal, a Companhia Docas de Alagoas foi aprovada em 25 minutos e deverá ser gerenciada por aliados políticos de Arthur Lira, que já comanda lá em Alagoas o porto de Maceió. Isso faz parte das negociações para aprovação das matérias de interesse do governo na Câmara Federal. É o famoso toma lá da cá entre os políticos. O governo federal faz essa benesse com Arthur Lira e ele libera as pautas para votação de interesse do governo. Ministério da Justiça articula derrubar pontos do pacote de segurança aprovado no Congresso. O governo se mobiliza para barrar ao menos 4 projetos de lei aprovados na Câmara que tratam de armas e combate ao crime organizado. Esta outra foto de destaque do Globo é para ilustrar uma matéria que está no segundo caderno, que é o caderno de cultura do Globo, que é sobre a estreia do filme O Alto da Compadecida 2, que estreia no Natal, no dia 25, em mais de 1.000 salas de cinema no país. Abre aspas, virou o filme de todos nós brasileiros, diz a atriz Thaís Araújo, que vive a personagem Nossa Senhora, a mãe de Jesus, no longa-metragem ao lado de Mateus e de Celton Mello. É coisa nossa, diz ainda Thaís Araújo. Temos um amor por este filme, diz Thaís, que assume papel que foi de Fernanda Montenegro na obra original, no Alto da Compadecida 1. E por falar em cultura, o Globo traz uma entrevista com Fernanda Montenegro, que fez o papel de Nossa Senhora no primeiro filme do Alto da Compadecida.
ela diz assim: as plateias entendem o contexto trágico. A atriz fala de reação ao filme Ainda Estou Aqui, do Rubens Paiva, que divide com a filha em atuação extraordinária e diz que era asfixiante quando disputou o Oscar. Ainda chamada de capa, a polêmica do Largo da Batata, em São Paulo, jovens saudáveis, o beabá contra risco da pornografia e trabalho intermitente é constitucional, diz o STF. O Supremo rejeitou ações que questionavam o modelo de trabalho descontínuo aprovado em 2017. Agora vamos para Brasília, saber o que temos. Fundo Constitucional do Distrito Federal, que, segundo o jornal, deixará a saúde pública do DF mais vulnerável a crises. O jornal vem batendo nesse assunto há mais de 10 dias, trazendo como manchete contra a redução de recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal. E ontem falou sobre segurança e hoje é dizendo que se esse dinheiro for reduzido, vai afetar a segurança pública, o atendimento de segurança pública em Brasília. Bolsa Família fica livre para as bets. Por quê? Porque o governo federal admite que há barreiras técnicas para impedir que os beneficiários de programas sociais, como Bolsa Família, usem o dinheiro para fazer apostas online. O STF, o Supremo Tribunal Federal, determinou à União que adotasse medidas para travar a jogatina, mas a AGU, a Advocacia Geral da União, afirma que há questões de ordem prática de difícil superação para cumprir essa exigência do Supremo. Outra foto de destaque é a casinha do Papai Noel, no setor militar urbano, que é um ponto turístico para a criançada. Brasília, que quer sediar a final da Libertadores. O Roberto Jefferson pega 9 anos de cadeia. Ex-deputado federal foi condenado pelo Supremo por atacar policiais que tentavam prendê-lo. Trabalho da Casa para a Reforma. O relator das mudanças tributárias na Câmara, Reginaldo Lopes, vai avaliar o texto aprovado pelo Senado. Na área de entretenimento, sob o comando agora de Tereza Cristina, o Samba da Gamboa volta a ser apresentado pela TV Brasil. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo, deste sábado, dia 14 de dezembro. No alto da capa, o destaque é para a matéria, dizendo que a secretária do governo do estado, Onélia Santana, mulher do ministro da Educação e senador da República, Camilo Santana, o nome dela é aprovado para conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. E ontem mesmo a decisão foi enviada para o governo do Estado do Ceará. Mas a manchete é sobre saúde no Ceará e um caso que está preocupando. Nos meses de novembro e dezembro,
Com alta dos casos, o Ceará registra, nesses 2 meses, 11 mortes por Covid-19. Levantamento feito pelo jornal O Povo e dados de secretarias municipais de saúde e também da Secretaria Estadual da Saúde mostram que o Ceará voltou a computar mortes pelo vírus após 2 meses sem notificações. Então, portanto, 11 mortos no Ceará por Covid-19. Ontem, o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, noticiava nas redes sociais a morte de um senhor lá em Sobral, de 78 anos, por Covid-19, e dizendo ele que uma criança e outro idoso estavam na UTI também se tratando de Covid-19. Essas 2 fotos de destaque na capa do jornal O Povo, a primeira desta criança é para ilustrar a matéria dizendo que os moradores da Praia do Futuro, aqui em Fortaleza, receberam serviços essenciais de ação social, incluindo emissão de documentos, atendimento odontológico e de saúde. E a segunda foto desta senhora loira, ela é a Letrux, que homenageia o cantor Lulu Santos e apresenta novo álbum em show no Fotofestival Solar. E o Fotofestival Solar ele é patrocinado pelo Instituto Mirante, que recebe muita verba do governo estadual, porque o diretor-presidente é Tiago Santana, que é irmão de Camilo Santana e filho de Eudoro Santana. Na área de política, a chamada de capa do jornal O Povo é dizendo que o prefeito eleito de Fortaleza, que tomará posse no dia 1º de janeiro, o Evandro Leitão, compõe secretariado com aliados e define o nome para a segurança pública. Evandro Leitão, nas páginas internas, diz a matéria, já indicou 7 secretários. A reportagem de hoje do jornal O Povo dizendo que mais de 17 mil pessoas não têm acesso a banheiro ou a sanitário na região do Cariri cearense. Na área de economia, a chamada de capa é dizendo que o governador Eumano de Freitas projeta crescimento do PIB do Ceará, o Produto Interno do Ceará, que é a riqueza do Ceará, ele projeta para superior a 5% neste ano de 2024. E essa informação do governador foi dada ontem por ele no almoço que ele teve com dirigentes da FIEC, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Com estas matérias apresentadas aqui nas capas dos principais jornais do país e do jornal O Povo, eu encerro aqui esse primeiro bloco e convido você a assistir um resumo do que aconteceu no Senado Federal nesta semana. Veja o Senado Revista. Olá, está começando o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Regulamentação da reforma tributária é aprovada pelo Senado e volta para a Câmara dos Deputados. O uso de inteligência artificial no Brasil ganha regras aprovadas pelos senadores. E estudantes de Brasília aprendem com o jogo Desafio Senado 200 anos, uma aventura pela democracia. Confira comigo esses e outros assuntos que são destaques aqui no Senado Federal. A primeira parte da regulamentação da reforma tributária foi aprovada nesta semana no plenário do Senado e voltou para análise da Câmara dos Deputados.
O texto cria as regras para a implementação do IVA, Imposto sobre Valor Agregado, composto pelos tributos IBS e CBS, e também um imposto seletivo, que incide sobre bens e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Estão na lista carros, embarcações, aeronaves, cigarros, bebidas alcoólicas, jogos de azar, plásticos descartáveis e minerais extraídos. Foi mantida a isenção para os produtos da cesta básica, entre eles carne, peixe, queijo, arroz, feijão, açúcar, café e leite. Também foi incluída a devolução de impostos sobre o botijão de gás de até 13 quilos, 100% da CBS e 20% do IBS. O chamado cashback vai valer também para água, esgoto, energia elétrica e serviços de telecomunicações, para famílias inscritas no CadÚnico e com renda de até meio salário mínimo. Para os demais consumidores, os serviços de água e esgoto terão redução de alíquota de 60%. O texto também prevê isenção de impostos para remédios. Serão isentos medicamentos para tratamentos oncológicos, doenças raras, vacinas e soros, entre outros, como os adquiridos pelo Programa Farmácia Popular e entidades que prestam serviços ao SUS. As fraldas foram incluídas nos itens de higiene pessoal e passam a ter redução de 60% no imposto. É um bem indispensável para as parturientes, para as crianças recém-nascidas e para os idosos que muitas vezes não têm como garantir isso com a sua aposentadoria ou com a sua pensão. O projeto aprovado pelo Senado também fixou em 70% o desconto no imposto sobre valor agregado para a locação de imóveis. As pessoas físicas que têm renda com aluguel de imóveis serão isentas do IVA, desde que arrecadem menos de R$ 240 mil por ano com as locações e que tenham até 3 imóveis alugados. O texto foi aprovado por 49 votos a 19. Como era um projeto de lei complementar, eram necessários pelo menos 41 votos, maioria absoluta dos senadores, para que fosse aprovado. Então passou com uma certa folga. Os senadores ainda tentaram, aqui no plenário, incluir bebidas açucaradas, armas e munições entre os produtos sujeitos à cobrança do imposto seletivo, o chamado imposto do pecado, mas não houve votos suficientes. Esse parecer não é só meu, mas fruto de um trabalho coletivo e o possível diante do que estamos à vista no cenário político brasileiro. Estou certo que estamos perto de oferecer ao Brasil os instrumentos necessários para alcançar o tão almejado crescimento sustentável, com geração de renda, de emprego, crescimento da economia e justiça social. Hoje é um dia feliz do Senado Federal, que depois de muitas décadas de tramitação da reforma tributária, conseguiu entregar ao final do ano passado uma proposta de emenda à Constituição com a promulgação da emenda constitucional e agora um projeto de lei complementar aprovado na Câmara, aprovado no Senado, que retorna à nossa casa-irmã, a Câmara dos Deputados, para apreciação do trabalho feito pelo Senado Federal. O Senado também aprovou nesta semana a regulamentação do uso de inteligência artificial no país. O projeto, que seguiu para a Câmara dos Deputados, foi proposto pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O projeto aprovado em plenário prevê regras para o desenvolvimento e o uso de sistemas de inteligência artificial, divididos em 2 níveis, risco excessivo e alto risco. O objetivo dessa divisão é oferecer uma regulamentação que leve em conta o impacto na vida humana e nos direitos fundamentais. A proposta proíbe o desenvolvimento de sistemas de IA que tenham risco excessivo. Entre eles estão os de armas autônomas, que podem atacar alvos sem intervenção humana. O uso de técnicas subliminares para induzir comportamentos de risco. Sistemas que possam estimular abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes. A avaliação de traços de personalidade e comportamento para prever o cometimento de crimes.
a classificação de indivíduos com base em seu comportamento social ou personalidade, para determinar o acesso a bens, serviços e políticas públicas. Entre os sistemas de alto risco, que terão regras rígidas, estão os usados em atividades como veículos autônomos, seleção de estudantes, decisões sobre promoção e demissão de trabalhadores, investigação de fatos e aplicação da lei, gestão de prioridade em serviços de emergência, diagnósticos médicos, controle de fronteiras e reconhecimento de emoções por identificação biométrica. Com uma forte preocupação em minimizar altos riscos e, ao mesmo tempo, baseado em questões fundamentais como o respeito aos direitos individuais, como o combate a qualquer tipo de discriminação, a busca de um tratamento igual em relação às pessoas. Voto contra esse projeto é a forma assodada, no apagar das luzes, que está sendo votado isso. Nós tivemos aqui quinta-feira a aprovação do projeto. A sociedade de quinta para sexta-feira, especialistas que entendem do assunto, nos procuraram colocando problemas. O relatório não atende à evolução tecnológica necessária. Os conteúdos protegidos por direitos autorais poderão ser usados apenas por instituições de pesquisa, de jornalismo, museus, arquivos, bibliotecas e organizações educacionais. Já o uso de imagem e voz de pessoas deverá respeitar os direitos da personalidade, conforme previstos no Código Civil. A votação foi acompanhada por diversos artistas que vieram representar a categoria e defender o projeto. Há uma concordância nossa geral de que o projeto do senador Eduardo Gomes é o melhor que pode ser aprovado. Inclusive, seria um projeto de vanguarda no mundo hoje. Nenhum lugar do mundo tem um projeto tão avançado e tão interessante para os artistas quanto esse. Esse projeto não é de esquerda, não é de direita, é da humanidade. Precisa manter os direitos de debate no sistema bicameral, indo à Câmara e voltando para um novo debate no Senado. E nós estamos cumprindo com a nossa obrigação, principalmente de garantir aquilo que costumam dizer de maneira muito honrosa, os direitos autorais, que ficam muito vinculados aos artistas, àqueles que fazem a arte, mas que são igualmente necessários nos profissionais liberais, na comunidade acadêmica, em todos aqueles que realizam, como forma de sustento em sua vida, os trabalhos que realizam em todas as atividades. Os senadores aprovaram ainda a criação do Programa de Aceleração da Transição Energética, que retornou para a análise da Câmara dos Deputados. O Programa de Aceleração da Transição Energética deve incentivar propostas de substituição de matrizes energéticas poluentes por fontes de energia renovável. O texto aprovado pelo plenário do Senado nesta terça-feira prevê que empresas que ingressarem no programa poderão receber recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, além de negociar dívidas com a União pelo investimento em desenvolvimento sustentável. Um projeto muito importante e faz com que o Brasil não esteja apenas aderindo a reclamações que países, alguns líderes de países desenvolvidos fazem com pretensão descabida, não tendo bom exemplo para nos oferecer, supõe que possam ordenar a nossa atitude. Este é um projeto inteligente, nacional e um bom exemplo para o mundo. O Brasil já é um dos países, já é o país que mais gera energia limpa no mundo. E este programa vai nos colocar próximo a 90%, 95% de toda a energia produzida e consumida no Brasil de matriz limpa e ambientalmente correta. São elegíveis para o PATEM obras de infraestrutura que proporcionem benefícios socioambientais ou mitiguem impactos ao meio ambiente. Na área de tecnologia e produção de combustíveis renováveis, terão prioridade projetos relacionados a etanol, bioquerosene de aviação, biodiesel e biometano, e também os relacionados à energia nuclear, biogás, gás natural e produção de amônia e derivados. Outra prioridade será a expansão da produção e transmissão de energia solar, nuclear, eólica e de biomassa.
Aprovada a redação final, a matéria retorna à Câmara dos Deputados e esta presidência cumprimenta e agradece o senador Laércio Oliveira por sua dedicação à relatoria dessa matéria, cujo parecer foi aprovado pelo plenário do Senado Federal à unanimidade. Outro projeto aprovado em plenário estabelece o marco regulatório para a exploração de energia elétrica em alto mar. Os senadores aprovaram o marco regulatório para a exploração de energia elétrica em alto mar. A geração de energia offshore pode ser eólica, solar ou das marés, e seu aproveitamento será feito por outorga, mediante autorização ou concessão. A regra vale para empreendimentos situados fora da costa brasileira. A exploração de energia em instalações offshore será proibida em rotas de navegação e locais de exercício das Forças Armadas, ou tombados como paisagem cultural e natural. Os empreendedores terão que cumprir alguns requisitos, como fornecer à ANEEL relatórios de atividade e promover a indústria nacional. E sofrerão sanções em caso de não cumprimento. O texto também aborda o setor de carvão mineral e de gás natural. Foram aumentados os prazos dos benefícios concedidos às termoelétricas em 2021, como condição para a privatização da Eletrobras. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, falou numa audiência conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Sociais. Ela respondeu a senadores sobre a regulamentação da lei que cria a política de cuidado integral a pessoas com doença de Alzheimer e outras demências. No Brasil, cerca de 1.200.000 pessoas têm doença de Alzheimer e 100.000 novos casos são diagnosticados a cada ano. Os principais sintomas são a perda progressiva da memória e a incapacidade do indivíduo executar até as tarefas mais corriqueiras, tornando-se cada vez mais dependente dos outros, com severas limitações no cotidiano. As causas mais prováveis são um conjunto de fatores, da genética familiar à poluição ambiental, ainda sob investigação. Trata-se de um grave problema social, um tipo de demência que requer diagnóstico precoce e cujo tratamento até agora se limita a retardar os efeitos, ainda sem muita efetividade. Um projeto de lei de autoria do senador Paulo Paim, aprovado este ano, deu origem à lei que institui a política de cuidado integral às pessoas com doença de Alzheimer e outras demências. Ela deverá ser implantada através de ações de saúde, previdência, assistência social, educação, direitos humanos e inovação tecnológica. A referida lei está alinhada ao Plano de Ação Global para a Demência 2017-2025, que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas com demência, de seus familiares e cuidadores, além de reduzir o impacto social da doença. Em audiência pública conjunta nas Comissões de Direitos Humanos e Assuntos Sociais, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, fez um balanço das atividades da sua pasta no ano de 2024, com destaque para a recuperação do terreno perdido na cobertura vacinal, a incorporação de novas tecnologias no tratamento do câncer, na redução das filas de cirurgias e o reforço na atenção primária. Nós tivemos este ano a satisfação do país receber a recertificação da eliminação do sarampo. Nós tínhamos conquistado esse título em 2015, perdemos em 2019, reconquistamos esse ano. O resultado de um grande esforço que eu queria saudar aqui a todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde e a todos que nos apoiaram nessa reconstrução do Programa Nacional de Imunizações. No âmbito da doença de Alzheimer e outras formas de demência, a ministra destacou a atenção à população acima dos 60 anos, com o foco no diagnóstico precoce. Estamos trabalhando fortemente nas unidades básicas de saúde, na atenção primária, para que haja uma identificação precoce, então também com curso, com formação para esses profissionais, para que isso possa ser feito. Fazer uma avaliação da pessoa idosa, e
ser colocado no prontuário eletrônico, também isso faz parte do nosso trabalho da saúde digital. E com o novo modelo de financiamento da atenção primária, que eu fiz referência, nós temos trabalhado muito com indicadores relacionados à qualidade de atenção à pessoa idosa. A CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas tomou o depoimento do presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal, Daniel Vasconcelos. Ele garantiu que é inocente e apresentou documentos. Na fala inicial, Daniel Vasconcelos se pôs à disposição da CPI. Disse que tem documentos e registros que comprovariam a veracidade do que ele já vem falando sobre as acusações feitas a ele. Eu fui ao Ministério Público fazer a denúncia desde janeiro. Foi alertar o Ministério Público, o nosso Tribunal de Justiça Desportivo também. Tudo está relatado, tudo documentado aqui. Inclusive, tenho aqui os documentos todos que vocês precisarem. Relatei algumas situações, inclusive problemas familiares, ameaça. Só eu sei o que eu passei, o que eu passo sobre essa situação. E está tudo aqui, inclusive, eu entreguei o meu celular na GAECO, no Ministério Público. E isso em fevereiro, não é agora, depois que o cara falou de mim, não. Questionado sobre o que fizeram entidades como a CBF, os clubes, a Justiça Desportiva e a própria Federação do DF, diante das suspeitas e denúncias, se agiram adequadamente, Daniel falou sobre as providências que ele tomou como presidente de uma federação. Eu faço o que ali eu acho que tem que fazer o meu limite, que é denunciar na polícia, denunciar no Ministério Público, o TJD, mas a federação ela não tem um poder de investigação. Que a gente tem o poder, na verdade, de observação. O relator questionou o depoente sobre suas relações com o empresário William Rogato, um dos investigados nesse escândalo, e que acusou Daniel de envolvimento nos esquemas de manipulação de jogos. Segundo o senhor, falou que nunca teve contato com ele e nunca nem respondeu ele por telefone. É isso mesmo? Sim. Então, assim, eu acredito que ele deve ter usado aqui meu nome várias vezes. Como eu falei, ele não citou meu nome uma vez, ele citou várias vezes. E como eu falei, ele fala que veio a Brasília e quem facilitou a vinda dele para Brasília e tudo ali no clube foi eu. Mas é uma pessoa que eu não conheço, nunca vi na minha vida e nunca recebi uma ligação sequer desse cidadão. Diante de questões pessoais e familiares envolvendo o depoente, o presidente da CPI fez uma sugestão. O senhor gostaria de, posterior aos questionamentos do nosso relator Romário, de conversar com a gente de forma reservada e colaborar com a gente em informações que, de repente, aqui na CPI a gente ainda não tem, e o senhor que está aqui com calhamaço poder nos ajudar? Sim, com certeza. Antes de se retirar da sala, o presidente da Federação do DF deixou um alerta sobre interesses estranhos na terceirização da gestão dos times de futebol. Todos foram clubes que terceirizou a gestão para ele. Então, acho que enquanto os clubes estiverem terceirizando sua gestão, é o que eu falei. Qual o intuito? Hoje o senhor, como presidente lá de um clube no Rio de Janeiro, vai chegar um cara e querer tocar o seu clube. Qual o retorno que essa pessoa vai ter, Então, já é um alerta que a gente abre. A CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas também ouviu Ed Vicente Ferreira Júnior, que foi treinador do clube Nova Cidade. Ed Vicente Júnior era treinador e também responsável pela empresa terceirizada de gestão do time sub-20 do Nova Cidade em 5 de junho, data da partida entre Nova Cidade e Belford Roxo na Série B sub-20 do Campeonato Carioca, que está sendo investigada por suspeita de manipulação. Foi detectado um grande volume de apostas em bets da Ásia na virada do Belford Roxo depois de o Nova Cidade ganhar o primeiro tempo. Apesar de ser um resultado considerado improvável, foi o que aconteceu. Neste jogo, chamou a atenção o fato de que, mesmo vencendo por 3-1 no primeiro tempo, o Nova Cidade fez 3 substituições no segundo tempo, que teriam bagunçado o time
e permitido que o Belfort virasse e ganhasse o jogo. Como o resultado tinha baixa probabilidade, os apostadores tiveram lucros altos. Mas o treinador disse que não sabia das apostas, não ganhou dinheiro com o jogo e mexeu no time por razões técnicas. A gente abriu um placar no primeiro tempo de 3-1 e teve algumas situações que foram acontecendo. Eu, como treinador, a gente vai avaliando o jogo, né? E assim que eu tomei o empate de 3-3, eu tentei fazer algumas mudanças para que justamente não acontecesse a derrota, né, que é normal um treinador mexer, e consegui segurar um pouco do ímpeto da equipe que a gente estava jogando. Mas no final do jogo nós tomamos os 2 gols, né? Eu não posso aqui, sem provas, acusar ninguém. O senhor teve alguma notícia, ou ouviu alguns rumores do próprio jogo, ou logo depois do jogo, ou antes do jogo, sobre essas apostas seriam feitas na Ásia? Não tenho conhecimento. Se o senhor, por acaso, tivesse tido conhecimento sobre isso e tivesse chegado ao seu nome de 1, 2 ou 3 jogadores que estariam metidos nessas apostas manipuladas, nesses jogos manipulados, o senhor teria tido alguma atuação diferente em relação à escalação desses jogadores? Com certeza. Qual seria? Primeiramente, tirar ele do jogo, né? Esse tipo de atleta, a gente não quer nem que fique dentro do elenco, né? Nem para treinamento, né? Nem só a questão do jogo. Não tem que fazer parte do elenco. O relator perguntou sobre uma transferência de R$ 3.850 do investigado William Rogato para a Ed, menos de um mês antes do jogo Nova Cidade Belfort Roxo. Ed disse que foi um empréstimo pessoal e respondeu também sobre uma postagem em suas redes sociais. Tem uma mensagem no seu Instagram que diz o seguinte: o senhor escreveu: "Eu conheço bem o William Rogato, inclusive já trabalhei em um clube que ele estava comprando. Tenho informação que poucas pessoas têm sobre essa situação da CPI. Portanto, nós gostaríamos de que o senhor nos contasse com detalhes o que tiver, caso for a relação, qual foi a sua relação real com o William Rogato. Está atualmente preso em Dubai, não sei se o senhor sabe. Sei, sim. E o que o senhor sabe sobre os crimes praticados por ele?" Então, sobre os crimes praticados, é mais pelo que eu tenho acompanhado um pouco sobre a questão da CPI. Ed contou que conheceu William Rogato quando intermediou a compra do clube São José, onde depois foi trabalhar como treinador. Nada, ele só me fez o convite através de um salário que no clube anterior eu não tinha. Né? Então, ele me fez uma proposta e, diante, até como eu já citei aqui, eu estava com um problema de saúde com a minha filha e não teve como eu não aceitar, só que ele me propôs apenas um salário e que depois que não foi cumprido, justamente após a segunda rodada do jogo que eu fiz, eu saí do clube. Uma forma diferente de aprender. Os alunos do 5º ano de uma escola classe de Brasília estão aprofundando o conhecimento com o jogo Desafio Senado 200 anos, uma aventura pela democracia. E para uma experiência mais completa, os estudantes também foram visitar o Senado Federal. Aprender brincando. É assim que os estudantes do 5º ano da Escola Classe 19 de Taguatinga estão aprofundando o conhecimento em temas como democracia, direitos fundamentais, participação política. Os tópicos são trabalhados no jogo Desafio Senado 200 anos, uma aventura pela democracia e que pode ser jogado em instituições de ensino em todo o país. O jogo faz parte das comemorações do bicentenário do Senado Federal. Para os estudantes, a iniciativa deixa as aulas mais atrativas. É um jogo que a gente aprende e se diverte, e isso é muito interessante, porque mostra que a gente pode aprender e se divertir ao mesmo tempo. Estou gostando bastante, eu gosto desse jogo. Eu gostei da ideia que tiveram para fazer isso. É muito bom para investir na educação de vocês.
pra gente poder fazer lei, porque, tipo assim, não é só o presidente, não é só o deputado, não é só o senador que manda. O povo também, o povo escolhe, o povo tem direito. O jogo Desafio Senado 200 anos, uma aventura pela democracia, tem o objetivo de promover a interação de forma lúdica e divertida dos alunos do ensino fundamental com conteúdo didático. O foco é em história e política. Os estudantes aprendem sobre os direitos e a importância da cidadania. Eles estão partindo de uma vivência, né? Estão vivenciando o que acontece a poucos quilômetros, né, da escola. Então, o Senado se torna algo mais palpável, mais visível na percepção deles. Traz a realidade que as crianças não conhecem, aproxima, faz com que eles tenham a segurança de saber que estão bem representados, conhecem os nossos representantes, então assim, muito válido. Os professores incentivaram as crianças a apresentarem para os colegas propostas legislativas que ajudassem a combater problemas da atualidade. As propostas também foram cadastradas no portal E-Cidadania. Nossa ideia é criar reservas em certos lugares do Brasil para ser como se fosse um ambiente natural do animal em extinção, só que mais seguro. A consultora do Senado, que ajudou na criação do jogo, falou sobre a distribuição para todo o país. Para a gente é um momento de muita alegria, né? Quando a escola faz a culminância do projeto, das atividades que foram realizadas. E com isso a gente aprende também. É um aprendizado para o próprio Senado Federal, que tinha como objetivo estreitar os laços com a comunidade escolar. Para completar a experiência imersiva, os estudantes da Escola Classe 19 de Taguatinga vieram conhecer o Senado. E a partir do que foi aprendido com o jogo, eles destacaram uma lição importante. Na democracia todos vencem! Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Dentro do nosso ainda primeiro bloco de notícias deste sábado, dia 14 de dezembro, a gente destaca aqui, agora nas páginas internas dos jornais do Sudeste do país e do Centro-Oeste, esse assunto que o jornalista Edson Silva acabou de narrar no seu comentário do dia. Por exemplo, na página A4 da Folha de São Paulo, relata essa aprovação da mulher de Camilo Santana para o Tribunal de Contas do Estado. E a matéria diz o seguinte: psicopedagoga, esposa de Camilo Santana, é aprovada para o TCE, para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Onélia Santana é a quinta mulher de ministros de Lula a ganhar vaga em Tribunal de Contas. Diz assim a matéria escrita por José Matheus Santos, da sucursal de Recife. A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou nesta sexta-feira a psicopedagoga Onélia Santana, esposa de Camilo Santana, do PT, para uma vaga de conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Camilo é ministro da Educação do governo Lula. Ela ocupará um cargo vitalício com aposentadoria compulsória aos 75 anos e remuneração mensal de R$ 39.700. Outros 4 ministros de Lula têm as respectivas mulheres conselheiras em tribunais de contas. O ex-ministro Rui Costa, da Casa Civil, Renan Filho, Transportes, Valdez Góes, da Integração Nacional, e o Wellington Dias, do Desenvolvimento Social. O nome de Onélia foi aprovado por 36 votos a 5.
em votação secreta. Na quinta-feira, havia sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa por 7-2, após sabatina num colegiado. Ela é secretária estadual de Proteção Social desde 2022. Foi nomeada para o cargo pela então governadora Isolda Sela, que hoje está no PSB, e mantida pelo atual governador Eumano de Freitas. Ambos são aliados de Camilo, que governou o Ceará de 2015 a 2022. Diz ainda o texto da matéria da Folha de São Paulo deste sábado. A vaga no TCE foi aberta em junho, após a morte do conselheiro Alexandre Figueiredo. Onélia é graduada em Letras pela Universidade Regional do Cariri, psicopedagoga clínica e concluiu em 2023, portanto no ano passado, o doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC, em São Paulo. Foi primeira-dama do Ceará e secretária municipal de assistência social da cidade de Juazeiro do Norte. Na sabatina, ela disse que a função exige forte disposição para atuar na imparcialidade, ética e transparência com base em marcos legais. Abre aspas. Comprometo-me a trabalhar arduamente para prevenir o desperdício e garantir que os recursos públicos realmente atendam às necessidades da população. Fecha aspas, afirmou Onélia Santana, lá na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Antes da votação ontem, os deputados discutiram a indicação. Queiroz Filho, do PDT, disse que ela prestou bom serviço ao Estado, mas ressalvou a indicação ao TSE. Abre aspas, disse Queiroz Filho. Pelo fato de ser esposa do ministro da Educação, paira um problema ético. O deputado Carmelo Neto criticou o ministro. Disse o Carmelo, agora que o PT tenta colocar Camilo como presidenciável, o povo brasileiro precisa saber que Camilo Santana pratica o coronelismo, tanto denunciado por aqueles que diziam lutar no passado por transparência, liberdade e democracia. Parentes de governadores ou ex-governadores foram nomeados para vagas em tribunais de contas, em ao menos 7 estados do Brasil desde 2022. Algumas nomeações foram questionadas na Justiça, como a de Marília Góes, esposa do ministro da Integração Valdez Góes, do PDT, indicada para o cargo de conselheira do TCE. Do Amapá, isso foi no Amapá em 2022, quando o marido ainda era governador. No caso do Amapá, o governador e atual ministro da Integração Nacional, Valdez Góes, nomeou a própria mulher, quando ele era governador, para conselheiro do Tribunal de Contas do Amapá. A posse de Marília Góes chegou a ser suspensa pela Justiça, mas a decisão foi posteriormente revertida. Renata Calheiros, outro caso, esposa do ministro dos Transportes Renan Filho, do MDB, foi eleita conselheira em Alagoas também em 2022. Em janeiro de 2023, a deputada federal Rejane Dias, esposa do ministro do Desenvolvimento Social Wellington Dias, do PT, seguiu o mesmo caminho e foi indicada pela Assembleia Legislativa do Piauí para uma cadeira no Tribunal de Contas daquele estado.
E o Wellington Dias também já foi governador do Piauí. 2 meses depois, a enfermeira Aline Peixoto, esposa do ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, o ministro Rui Costa, também do PT, foi eleita conselheira do Tribunal de Contas dos municípios da Bahia. No mesmo mês, foi a vez de Daniela Barbalho, mulher do governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, ser eleita conselheira do TCE paraense. Na mesma época, Daniel Brandão, sobrinho do governador do Maranhão, Carlos Brandão, do PSB, se tornou conselheiro do Tribunal de Contas, dando início a uma guerra judicial em torno da escolha. Em maio de 2023, Simone Denarium, primeira-dama de Roraima, foi eleita conselheira do TCE e passou a ser uma das responsáveis por fiscalizar as contas do governo local, comandado pelo marido, o Antônio Denário do PT. Esse mesmo assunto é também motivo de matéria, meia página aqui do jornal O Estado de São Paulo deste sábado. E diz assim a matéria sobre a aprovação de Noélia Santana para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Mulher de Camilo Santana ganha vaga no TCE. Nome de Onélia Santana foi aprovado pelo plenário da Alesse por 36 votos a 5. Salário de conselheira será de R$ 39.700 mensais. Diz a matéria do Estadão, escrita pela jornalista Karina Ferreira. Onélia Santana, mulher do ministro da Educação Camilo Santana, teve seu nome aprovado para uma vaga no Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Após ser sabatinada anteontem pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Onélia recebeu parecer favorável no colegiado e seu nome seguiu ontem para apreciação final do plenário da Casa em sessão. Com votação secreta e 41 parlamentares presentes, o placar ficou em 36 votos a favor e 5 contra, para que a psicopedagoga, doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC Paulista, ficasse com o cargo. Onélia que é secretária de Proteção Social do Ceará, do governo do Ceará, desde janeiro de 2023, quando ela foi nomeada pela então governadora Isolda Sela, poderá integrar a Corte de Contas, pelos próximos 33 anos, até atingir a idade de aposentadoria compulsória, quer dizer, obrigatória, quando ela completar 75 anos. Mesmo assim, ela indo para a aposentadoria, todos os conselheiros aposentados ou colocados em disposição, como é o caso de Domingos Filho e Manuel Veras, eles ganham um salário igual a desembargador do Estado do Ceará. O salário mensal dos conselheiros do TCE é de R$ 39.717,69. Embora haja um domínio da base do governador Eumano de Freitas, aliado e sucessor do ministro da Educação, Camilo Santana, foi governador do Ceará entre 2015 e 2022. A sessão de ontem na Assembleia foi marcada por manifestações, sobretudo contrárias a essa indicação. O deputado estadual Sargento Reginauro
do Partido União Brasil, criticou a mídia estadual por, segundo ele, não dar foco ao assunto durante a sabatina da indicada. Abre aspas para citar a frase do deputado Sargento Reginaldo. Soou mal, foi vexatória e desnecessária a indicação da esposa de Camilo Santana, disse Reginaldo, se referindo às notícias que repercutiram nacionalmente, citando que ela é a quarta mulher de um ministro do governo Lula em tribunais de contas pelo país. Reginaldo ainda argumentou que um critério técnico de indicação revisto no regimento interno diz que, para ser aprovada, a pessoa não pode ter respondido a nenhum processo criminal, afirmando que o nada consta apresentado pela secretária diz respeito ao momento atual e não ao passado. Romeu Aldigueri, que é o líder do governo na Assembleia, pediu a palavra afirmando que a questão desse processo que a Onélia Santana respondeu por denúncia de compra de votos lá no município de Juazeiro do Norte, foi flagrado material de campanha, inclusive dinheiro em espécie. O Aldigueri defendeu, ele é o líder do governo, disse que essa questão foi esclarecida por Onélia Santana durante a sabatina lá na Comissão de Constituição e Justiça, na quinta-feira, referente ao inquérito extinto do qual a secretária foi, no final, absolvida. O deputado Queiroz Filho, do PDT, de oposição, também se manifestou, corroborando o questionamento sobre o requisito processual, sobre esse processo. O deputado ainda defendeu, o Queiroz Filho, que a votação fosse aberta. Outro oposicionista, o deputado Carmelo Neto, disse haver um claro aparelhamento do Estado por parte do ministro da Educação, Camilo Santana, e que todos já sabiam qual seria o resultado da votação. Os parlamentares também criticaram o fato de a sabatina de Onélia, no dia anterior, na quinta-feira, não ter sido aberta para a imprensa. Voto secreto, decisão foi tomada pelos deputados cearenses um dia após a sabatina, com o uso de voto secreto. Continua aqui o texto da matéria, publicada no jornal O Estado de São Paulo, deste sábado. O deputado Osmar Baquite, do PDT, foi à tribuna para defender a indicação, afirmando que é pura inveja, porque Camilo se tornou o maior líder político do Estado. Ele disse ainda que indicações também aconteceram em outros governos, citando o ex-presidente Jair Bolsonaro, que nomeou 2 ministros do Supremo Tribunal Federal que teriam proximidade com Michele Bolsonaro. O jornal O Globo de hoje, sabe, também registra na sua página 8, essa questão dessa aprovação de Onélia Santana ontem pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará para se tornar conselheira do Tribunal de Contas, para fiscalizar as contas do governo, do qual ela pertence como secretária, e também dos municípios. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará hoje fiscaliza e dá parecer no caso das contas de governo do Estado do Ceará e dos contas de governo dos prefeitos, e julga, dá parecer, considerando irregulares ou regulares as contas dos ordenadores de despesas.
sejam eles secretários do governo do estado ou secretários municipais das prefeituras. Mas diz assim a matéria do jornal O Globo: mulher de ministro é aprovada para a vaga no TCE. Casada com Camilo Santana, Onélia Santana será a 5ª esposa de titulares do governo Lula em cargo similar. Aí a foto de destaque é da reunião da CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa, logo depois que a Onélia Santana, que é esta que está no meio de roupa branca, logo após a sabatina na reunião. Então aqui os deputados estaduais aqui, de Assis Diniz, Alia Gomes, Davi do Raimundão, que o Messias, o Romeu Aldigueri, esse que é o líder do governo, de gravata vermelha, Larissa, Fernando Santana e outros. Aqui Onélia, de terno branco e blusa de terno branco, após votação na Alesse. Mas diz assim a matéria do jornal O Globo deste sábado sobre essa votação que chamou a atenção do Brasil. A matéria escrita pelo jornalista Luiz Felipe Azevedo, do O Globo. A Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, aprovou ontem a indicação de Onélia Santana, mulher do ministro da Educação Camilo Santana, ao cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. A nomeação foi aprovada por 36 votos a favor no plenário da Casa e 5 contra. O cargo é vitalício, quer dizer, por toda a vida, e tem remuneração mensal de R$ 39.717,69. A vaga no TCE abriu após a morte em junho passado do conselheiro Alexandre Figueiredo, o decano da corte até então, no posto desde 1995. Aqui, abrindo um parêntese, Alexandre Figueiredo, ele faleceu de um infarto fulminante no dia 18 de junho. E ele era conselheiro, era o mais antigo naquela Corte de Contas, e abriu esta vaga, e esta vaga estava sendo disputada. Quem também quis essa vaga foi a própria ex-governadora Isolda Sela, mas o nome dela não foi aceito, porque a vaga já estava mesmo, era acertada entre Camilo Santana e o governador para ser de Onélia Santana. A ONG Transparência Internacional Brasil, continuando aqui o texto da matéria do jornal O Globo deste sábado, diz o seguinte: a ONG Transparência Internacional Brasil afirmou que o caso, abre aspas, consolida uma prática torpe nesse tipo de indicação, fecha aspas. Procurada à época da indicação, Onélia Santana não respondeu. Onélia é a 5ª mulher de ministros do governo Lula a ocupar uma vaga como conselheira de tribunais de contas nos estados. Ela é psicopedagoga e atuou e tornou-se secretária estadual de Proteção Social semanas após Camilo deixar seu 2º mandato à frente do Executivo cearense para disputar o Senado Federal. Ele se elegeu a senador, né? Mas licenciou-se em seguida para comandar o Ministério da Educação na gestão do presidente Lula, a convite do presidente Lula, e abrindo uma vaga na suplência para a suplente Augusta Brito, que está ocupando atualmente a cadeira de senador
pelo Ceará. A outra cadeira é ocupada pelo Eduardo Girão. Nós temos 3 senadores: Eduardo Girão, Cid Gomes e Camilo Santana, que está de licença para ocupar a parte do Ministério da Educação, sendo Augusta Brito ocupando a cadeira como primeira suplente. Após deixar o cargo, Santana, ao cargo de governador. Após deixar o cargo de governador, Santana foi sucedido pelo aliado Elmano de Freitas, também do PT, eleito em 2022. Influente no estado, Camilo Santana também emplacou o prefeito da capital, Fortaleza, em outubro passado, com a vitória de Evandro Leitão, que é o prefeito eleito de Fortaleza. Essa mesma matéria também é destaque nas páginas internas em Brasília, no Correio Brasiliense. Vamos ver o que é que o Correio Brasiliense escreveu sobre esta notícia aqui do estado do Ceará. Diz assim o Correio Brasiliense: mulher de Camilo consegue cargo no TCE. A mulher do ministro da Educação Camilo Santana, do PT, Onélia Santana, teve o nome aprovado ontem para uma vaga no Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Após Onélia ser sabatinada na quinta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Ceará, o nome dela recebeu parecer favorável na comissão e seguiu para a apreciação final do plenário da Casa em sessão ontem. Continua o texto da matéria publicada neste sábado do Correio Brasiliense, lá da capital da República. Continuando, com votação secreta e 41 parlamentares presentes, o placar ficou em 36 votos a 5 para que a psicopedagoga, doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC de São Paulo, ficasse com o cargo. Onélia, que é secretária de Proteção Social do Ceará desde janeiro de 2023, vai integrar a Corte de Contas pelos próximos 33 anos, até atingir a idade de aposentadoria compulsória, obrigatória, que é os 75 anos, para o serviço público. O salário mensal dos conselheiros do TCE é de R$ 39.717,69. Embora haja um domínio da base do governador Elmano de Freitas, aliado e sucessor do ministro da Educação, Santana, foi governador do Ceará entre 2015 e 2022, a sessão foi marcada por manifestações, sobretudo contrário à indicação. O deputado estadual Sargento Reginaldo criticou a mídia nacional, a mídia estadual, por, segundo ele, não dar foco ao assunto durante a sabatina da indicada. Soou mal, foi vexatória e desnecessária a indicação da esposa de Camilo Santana, disse, se referindo às notícias que repercutiram nacionalmente, citando que ela é a 4ª mulher de um ministro do governo do presidente Lula em tribunais de contas pelo país. Reginaldo ainda questionou um critério técnico da indicação, sobre o regimento interno dizer que, para ser aprovada, a pessoa não pode ter respondido a nenhum processo criminal, afirmando que o nada consta de Onélia Santana, apresentado por ela, diz respeito ao momento atual e não ao passado. O deputado Romeu Aldigueri pediu a palavra afirmando que a questão foi esclarecida por Onélia durante a sabatina, referente ao inquérito extinto do qual a secretária foi absolvida. E o inquérito era uma apuração de denúncia de compra de votos numa eleição em Juazeiro do Norte.
O deputado estadual Queiroz Filho, do PDT, também se manifestou, corroborando o questionamento sobre o requisito processual. O deputado ainda defendeu que a votação fosse aberta. Outro oposicionista, Carmelo Neto, disse haver um claro aparelhamento no Estado por parte do ministro da Educação e que todos já sabiam qual seria o resultado da votação. Os parlamentares também criticaram que a sabatina de Onélia, no dia anterior, não foi aberta para a imprensa. Osmar Baquite foi à tribuna para defender a indicação de Onélia Santana, afirmando que aquilo é pura inveja porque Camilo se tornou o maior líder político do Estado e afirmou que indicações também aconteceram em outros governos, citando Jair Bolsonaro nomeando 2 ministros do Supremo Tribunal Federal e a proximidade desses 2 indicados com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Outros ministros do governo Lula têm esposas conselheiras em tribunais de contas, como por acaso o Renan Filho, dos Transportes, Rui Costa, da Casa Civil, tem mulher no Tribunal de Contas, Valdez Góes, da Integração Nacional, também tem mulher no Tribunal de Contas, o Wellington Dias, ex-governador do Piauí, também, que hoje é ministro do Desenvolvimento Social, também tem, né, mulher no Tribunal de Contas do Estado de lá. Continuando aqui o texto da matéria publicada no Correio Brasiliense. Pelas redes sociais, Onélia Santana agradeceu aos parlamentares pela aprovação e ela disse: trabalharei com afinco, pautada na transparência, na equidade e no respeito às leis. E honrarei a confiança depositada e os anseios de justiça e retidão que a sociedade demanda do TCE. Esse assunto, claro, também é matéria do jornal O Povo, jornal aqui do estado do Ceará, jornal cearense O Povo. E diz assim a matéria do jornal O Povo sobre a eleição de ontem de Onélia Santana, mulher de Camilo Santana, para um cargo vitalício para o resto da vida como conselheiro do Tribunal de Contas do estado do Ceará, ganhando com o maior salário do estado do Ceará, que é o salário de desembargador do Tribunal de Justiça, R$ 39.700 por mês. Diz a matéria do jornal O Povo. A LESE, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, aprova Onélia Santana para a vaga de conselheira no TCE. Foram 36 votos a favor e 5 contrários. Ela é a atual secretária da Proteção Social e esposa do ministro Camilo Santana. E a foto que ilustra essa matéria é a mesma foto publicada aqui pelo jornal o Globo. É a foto quando ela foi sabatinada na Comissão de Constituição e Justiça, e aqui ela sendo cumprimentada. Onélia Santana tem indicação ao TCE aprovada pela Assembleia. Ela sendo cumprimentada pelo de Assis Diniz, que é o líder do PT na casa. Aqui o Romeu de Guerra de gravata vermelha, David Raimundão, o Agenor Neto lá do Iguatu, parabenizando a indicação na CCJ. Diz assim o texto do jornal O Povo. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará aprovou ontem a indicação da secretária Onélia Santana para ocupar uma vaga de conselheira no Tribunal de Contas do Ceará. Foram 36 votos a favor da indicação e 5 votos contrários ao nome de Onélia, que é a esposa do ministro da Educação, Camilo Santana. O cargo é vitalício e tem salário mensal de R$ 39.700. Onélia Santana agradeceu aos deputados estaduais pela aprovação ao cargo de conselheira. Em postagem nas redes sociais, ela prometeu trabalhar com afinco e transparência no exercício do cargo. Ela disse, abre aspas,
Agradeço imensamente deputados e deputadas que aprovaram o meu nome em plenário e na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, escreveu Onélia. E continuou: trabalharei com afinco, pautada na transparência, na equidade e no respeito às leis, e honrarei a confiança depositada e os anseios de justiça e retidão que a sociedade demanda do TCE. A indicação de Onélia foi criticada pela oposição por conta das ligações familiares com o ex-governador do estado e também pela ONG Transparência Internacional, que classificou a situação como, abre aspas, prática obscena de patrimonialismo, fecha aspas. Já os aliados de Onélia argumentam que ela tem formação e experiência suficientes para exercer a função. Na sessão de ontem, parte dos deputados discutiu questões de ordem relacionadas à indicação. Em dado momento, o deputado estadual Alcides Fernandes, do PL, cobrou mais transparência da casa durante os processos internos. Ele e o deputado Evandro Leitão, que é o atual presidente da Assembleia Legislativa e prefeito eleito de Fortaleza, que vai tomar posse no dia 1º de janeiro, protagonizaram uma discussão sobre práticas de transparência pouco antes da votação. Outra matéria, dizendo que o governador Elmano de Freitas, Elmano fala em relação institucional com Onélia. O governador Elmano de Freitas comentou sobre a aprovação da indicação de Onélia Santana, atualmente secretária de Proteção Social em sua gestão, para o cargo de conselheira. O chefe do Executivo do Ceará apontou que vai manter um diálogo institucional com a Corte de Contas. Disse o governador Elmano sobre a escolha de Onélia Santana. O diálogo é institucional com o Tribunal de Contas do Estado. E o que eu tenho de expectativa é uma grande colaboração da conselheira, agora eleita a ser empossada, Onélia, junto ao Tribunal de Contas do Estado. É isso que eu tenho como expectativa. O cargo de Onélia é vitalício, a ela é atribuída a análise das contas da gestão de Elmano em alguns anos. O governador Elmano apontou que Onélia, abre aspas, tem maturidade para cumprir a missão institucional, disse ainda o governador. Pela sua formação, um trabalho absolutamente técnico e que tem maturidade para cumprir sua missão institucional, que é de julgar as contas, mas não só julgar as contas. Acho que o Tribunal de Contas tem cada vez mais missão de encontrar soluções consensuais para o Tribunal de Contas da União. Tem buscado criar câmaras de conciliação para achar soluções para as questões administrativas. Outra matéria secundária, mas sobre o mesmo assunto, diz: discordância, embates e intrigas. Sessão que aprovou a indicação de Onélia é marcada por tensão. Na sessão que aprovou a indicação de Onélia Santana para o Tribunal de Contas do Estado ontem, a tensão esteve presente do início ao fim. O clima de discordância se estabeleceu desde o início. Sargento Reginaldo, líder da bancada do Partido União Brasil, levantou a tese de uma questão de ordem sobre o que diz o regimento interno da Casa. O deputado chamou a atenção para os critérios de nomeação de um conselheiro ao TCE serem análogos a de um juiz ou desembargador. Portanto, o candidato deverá apresentar declaração da qual conste nunca ter sido indiciado em inquérito policial ou processado criminalmente. Onélia foi indiciada em 2016 por suposta compra de votos lá na cidade de Juazeiro do Norte. Após a fala de outros deputados,
O Romeu Aldigueri, que é o líder do governo na casa, institucionalizou um pedido de questão de ordem para a mesa diretora com o argumento de esclarecer as dúvidas relacionadas ao tema. De acordo com ele, a exigência do regimento interno refere-se a processos criminais em que possam comprometer no presente a idoneidade moral do candidato, como aqueles que poderiam ainda haver em condenação. Como ela foi inocentada, segundo Romeu Aldigueri, não seria o caso de, nada consta dela, constar esse processo que ela respondeu por compra de votos, um processo criminal, eleitoral. No meio do entreveiro sobre a questão de ordem, o deputado Carmelo Neto usou a tribuna para criticar Camilo Santana, citando que ele deseja aparelhar o Ceará usando de sua influência política para empregar familiares. Carmelo Neto citou que o pai de Camilo, Eudoro Santana, é empregado na CAGES, que é a empresa de água e saneamento básico aqui do estado do Ceará. Lá ele é conselheiro, e de empregar também o irmão, que é o fotógrafo Tiago Santana, que também é empregado no governo do estado e presidente do Instituto Mirante. O deputado Osmar Baquite, continuando aqui o texto do jornal O Povo. O deputado Osmar Baquite, então, o respondeu ao Carmelo Neto, afirmando que o deputado bolsonarista não criticou as indicações do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. Disse o Osmar Baquite: discriminação é pegar a verba partidária para uma só pessoa e deixar os outros sem nada. Isso é privilégio. Fecha aspas. Embora não tenha citado nominalmente, se referia à esposa do deputado Carmelo Neto, a vereadora eleita de Fortaleza, Bela Carmelo, também do PL, que recebeu mais recursos do fundo partidário do que as outras concorrentes à Câmara Municipal de Fortaleza. Carmelo pediu direito de resposta. Evandro pediu a transcrição do áudio do discurso de Osmar Baquite e negou a solicitação de direito de resposta. Ao final da sessão, o deputado bolsonarista esbravejou palavras como "engula suas palavras", disse para Osmar Baquite. Com essas matérias sobre esse caso de repercussão nacional no Ceará, que foi a indicação da mulher do ministro Camilo Santana, ex-governador do Ceará, para um cargo vitalício o resto da vida como conselheira do Tribunal de Contas do estado do Ceará, com o maior salário pago a um servidor público no estado do Ceará, que é de R$ 39.700 e poucos reais, a gente encerra aqui o nosso primeiro bloco de notícias deste sábado, dia 14 de dezembro, agradecendo a sua audiência aqui na TV da Transparência e convidando você para continuar com a nossa programação. Muito obrigado e até outra oportunidade.